Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lulebel e hoje a gente vai olhar a seguinte questão: o que eu devo fazer após esse término? Como é que eu viro a página dessa situação? Então, para você que terminou um relacionamento recentemente ou que simplesmente não sabe o que vai fazer agora, perdeu um propósito, De repente você estava a caminho desse relacionamento se desenrolar, aí desandou, ou então você efetivamente se casou e se separou. Então a gente vai ver o que você deve fazer agora, Uma orientação. E para isso a gente tem aqui 3 opções. A gente tem aqui a chave, a asa e o relógio. Escolha uma das 3 opções e vamos ver como é que você vira essa página da sua história. Vou tirar aqui as outras opções e vamos começar com a opção da chave. Então, um lugar que vocês possam ver bem. E vamos ver. Eu configurei minha mesa aqui de uma maneira diferente. Agora está tudo para o lado esquerdo. Vamos ver. Vamos ver o que você deve fazer. Tá virado aqui junto. O que você deve fazer agora? Bom, no primeiro momento mostra que você ainda está se desvencilhando dessa situação ou tentando superar alguns obstáculos que ainda estão no seu caminho. Talvez esteja sendo difícil, esse afastamento, essa separação, ou lidar com esse término. Algumas pessoas ainda estão brigando por isso, para tentar evitar talvez um contato, talvez tentar, para alguns casos, pode até haver brigas mesmo, seja por bem, sejam por situações comuns, Pode ainda haver algum tipo de conflito entre vocês, E isso ainda está dentro da energia, que vocês estão levando à vida, ainda está esse conflito dentro de vocês. E aí eu vejo que vocês possivelmente estão olhando para a situação, para a vida com certo desânimo, É como se você tivesse perdido algum tipo de oportunidade, alguma coisa tivesse chegado até você, mas tivesse tanto conflito, tanta dificuldade, tá tão complicado que você desanimou, ou então você está se sentindo drenado ou drenada, energeticamente pela situação, e por isso você tá deixando isso para lá. Mas eu ainda vejo assim uma certa resistência para você abrir mão desse relacionamento, Ou então se você tiver efetivamente casado, ou casada, aí já pode mostrar outros tipos de conflitos, às vezes com relação a coisas que vocês têm em comum, que vocês ainda estão brigando por isso, pode ficar meio complicado nesse sentido, Mas eu vejo aqui que essa situação, ela vai passar, ela vai para uma nova fase. Agora, aqui ainda não está muito claro se essa nova fase vai ser sobre esse mesmo relacionamento ao qual você está tentando se distanciar, ou se é efetivamente você saindo de vez desse relacionamento. Ainda tem aqui uma certa luta, um certo conflito com isso, e você, eu diria assim que tá meio que largando esse relacionamento por desistência e cansaço mesmo. É como se você já tivesse insistido muito, já tivesse lutado muito, você pode ter entrado em conflito com a pessoa ou entrado em conflito com as situações em volta da pessoa, e isso está te cansando, você está, vamos falar assim a grosso modo, de saco cheio da situação, E aí
você está querendo realmente que chegue uma nova etapa na sua vida. Agora, ainda, né, aqui não revela necessariamente que essa nova etapa está chegando, porque essa carta pode representar também um resgate de uma situação, ou uma situação em que ela vem com uma nova cara. É a mesma situação, só que ela vem com uma evolução, com uma cara nova. Vamos ver o que mais que desenvolve aqui. Como a pergunta é bem baseada assim, no que você deve fazer com relação a esse término, como é que você vira essa página, aqui tá falando para você chutar o balde, basicamente. Realmente desapegar disso, para você ajudar a superar, a passar dessa fase, mesmo que isso volte um dia no futuro. É como se você não tivesse que se preocupar com isso, deixar para algo maior, né? Porque a carta que representa o julgamento, ela fala de um evento que é maior que nós, algo que transcende o nosso controle, é algo que vem transformando, né, a nossa situação de uma forma muito ampla, que às vezes nem a gente tem como dominar muito. Simplesmente a coisa vai para uma outra etapa, para um outro nível, né? Então talvez realmente você não tenha que ficar brigando com essa situação, realmente deixar as coisas a cargo do destino. E para você virar essa situação, digamos, virar essa página, realmente está falando para você aproveitar toda a sua solteirice, né? Aproveitar todo os seus desejos. Aqui fala de prazer. Essa carta é muito relacionada a prazeres, tanto comida, bebida, sair com os amigos, dançar, prazeres eróticos também, o que for. Mas está falando aqui para você se jogar, né? Simplesmente em novas aventuras, né? Chutar o balde, ligar a palavra F e seguir em frente, sabe? E aqui tá falando assim para você se colocar de uma maneira muito independente, de realmente não estar ligando muito o que as pessoas acham de você. E já tá mostrando, né, que possivelmente você já tem essa energia de ser uma pessoa bastante independente. Também mostra que você é uma pessoa carismática, uma pessoa que tem uma energia vital muito grande, uma pessoa que tem temperamento, né? É uma pessoa que realmente não vai ficar se rebaixando numa situação que você não tá feliz, né? Então realmente está mostrando você meio que largando para lá isso, e a melhor forma é você mergulhando nos prazeres mesmo, mas sem apego nenhum, aquela coisa bem assim, deixa eu viver o que tem para hoje, viver o presente, sem ligar para o amanhã. Simplesmente isso vai te dar uma recuperada no seu lado, vai dar uma recuperada no seu lado emocional, você vai se sentir melhor, digamos assim, né? Porque às vezes, alguns relacionamentos quando terminam, as pessoas fazem isso, chuta o balde, vai se divertir e tal, mas não se sente bem com isso porque ainda tá apegada, né, à situação, ou então porque no final das contas está fugindo, e aí acaba que quando começa a sair ou sair com outras pessoas, acaba se sentindo mal por isso, porque não tá totalmente desapegado da situação anterior, né? E a autoestima tá baixa. Mas aqui tá falando justamente o oposto, tá falando aqui que não, é para você realmente fazer isso, se divertir, meter o pé na jaca, ficar livre, lesa e solta, né? Simplesmente se divertir mesmo, com total independência, aproveitar o melhor da vida. É isso, tá? Então isso vai te ajudar a virar a página. Vamos ver o que mais. O que mais que te ajuda a virar essa página? Realmente, aqui tá falando que não é para você ficar, digamos assim, debruçando sua energia, gastando energia com essa pessoa agora. Que é para você mais focar em si e na sua autonomia. Até arriscar coisas novas também. É como se aqui você tivesse que abrir mão das mesmices, né? Porque mostra aqui um certo tédio. Como se você, sempre tô na mesma situação, vivendo a mesma coisa. Vamos viver coisas diferentes. Sair desse ciclo de tédio, de ficar numa estagnação emocional.
É para partir para o preenchimento mesmo emocional, para alegria, né? Para os prazeres. Confiança é a chave do sucesso, nada virá dessa situação. Meditar e contemplar. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui essa carta de Leão, né, que fala confiança é a chave do seu sucesso, que tem tudo a ver com a Rainha de Paus. Você pode ver, tem até um gatinho desenhado aqui na máscara dela, que é realmente você focar na sua autoestima, no seu ego mesmo, né? Todo mundo fala que ego é coisa ruim, mas ego pode ser coisa muito boa. Você tem que proteger também a sua integridade, o seu orgulho, a sua dignidade. E aqui no caso está falando para exatamente isso, Lua Nova e Leão. Simplesmente mantenha a sua confiança em alta, que ainda vai chover outros pretendentes aí. Pelo que eu tô vendo, ainda vai chegar novidade no seu caminho. Se você tiver com abertura, receptividade para isso, vão chegar, né, outras pessoas no seu caminho. Eu vejo aqui você não querendo se prender muito mais a ninguém, né? Mas aproveite que estiver chegando, que estiver chovendo na horta, né? Aqui tá falando, nada virá dessa situação, lua fora de curso. Essa carta falando que realmente não adianta você insistir nessa batalha, nessa luta com essa pessoa ou com as circunstâncias que envolvem essa pessoa. Porque às vezes não é nem que a pessoa não queira também, pode ser simplesmente uma questão do ambiente, situações que impedem, né, que são impeditivas e que já te cansaram. Você realmente não está tendo o substrato emocional que você precisa, né? Olha a cara desse rapaz aqui de máscara, ele parece até tá meio dodói, né? Então é como se realmente isso não tivesse te trazendo a alegria, a substância necessária. Isso é aqui, meditar e contemplar, lua nova em peixes. Então é como se você precisasse dar um tempo para você, né? Talvez pensar um pouco mais sobre a vida, não só sobre ex-relacionamento, mas sobre relacionamentos, o que você quer para você, né? Também o que você quer para você na sua vida como um propósito pessoal seu, né? Porque saindo desse propósito de cena, né, no caso de ter um relacionamento com essa pessoa, existe uma série de outros propósitos aí que você precisa integrar dentro de você, que você precisa encontrar e avaliar. Ainda tá falando aqui que não é para você direcionar, é para você pensar, contemplar, e aí sim você vai encontrar, né, um novo caminho, novo propósito para você. E aí eu vejo aqui que realmente é momento de você relaxar, sabe? Acreditar em si, que você é uma pessoa bonita, inteligente, poderosa, né? Não é nem falando assim de querendo fazer aquele coaching, né? Aquele coaching meia boca, não. É porque realmente a carta de Leão, ela fala dessa autoconfiança toda, né? De você, independente do que os outros acham, independente do que você fica falando para si mesma ou para si mesmo como crítica, é para você inverter esse raciocínio e transformar isso em confiança, se exaltar mesmo, né? Eu tô aqui te exaltando, mas é porque a carta tá falando que é esse o caminho, é um caminho para você se autoexaltar mesmo, tá? E a partir do momento que você der uma distância dessa situação, você vai estar livre para experimentar outras coisas também que estão apontando como novas no seu caminho. Vamos ver o que mais? Saiu mão de cartas para você se arriscar, ser estratégico, opções, não mostrar a mão, né? Jogo. Então, realmente é como se você tivesse que se arriscar mais em outras situações, que é o que reflete aqui a carta do louco. Você precisa buscar outras situações na sua vida, situações novas. E isso, de certo modo, vai ser estratégico para você também. É um modo de você se autopreservar aqui. Saiu também Wedding Rings, união, casamento, conexão de almas, amor eterno, promessa, né? Promessa de amor eterno, né? Então aqui tá anunciando que ou você no futuro vai estar encontrando alguém assim, ou realmente numa nova etapa, numa nova fase, talvez essa pessoa retorne para sua vida e queira, né,
algo mais sério. Então é mais um motivo ainda para você fazer sua despedida de solteiro agora, hein, gente? Para você se divertir mesmo, porque talvez, pelo que tudo indica, no futuro você vai se amarrar a alguém. Que é mais... Not enough. Frustrada na relação, falta de confiança, autossabotagem, problemas de ego. Então, é que tá falando, ó, mantenha sua confiança em alta, tá? Talvez todo esse conflito que tenha tido nesse relacionamento fez a sua autoestima cair um pouco, você duvidar de si mesmo, achar que você não era suficiente, né, para essa pessoa, ou para essa relação, ou para esse desafio, né? Gerou uma série de frustrações. Só que tá falando aqui que realmente confiança é a chave, né? A gente só vai se repetir nisso. E essa relação, do jeito que está na atual circunstância, ou como ficou, ou como foi, né? Realmente gerou uma série de frustrações, né? Agora que também fala de autossabotagem, de ciúme, isso tudo pode ter mexido com o seu orgulho, com o seu ego, e isso fez com que você perdesse o interesse, né, nesse relacionamento ou ficasse realmente num desânimo, né? Então, simplesmente é o momento de você não insistir nisso. Se essa situação tiver que voltar na sua vida, vai voltar, porque no futuro tem aqui um anéis de casamento, né? Então aqui tá falando, aproveite esse momento de liberdade, de solteirice e vai às forras, tá? Aproveita mesmo. Vou botar essa carta aqui para inspirar você, tá? Muita diversão. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha. E um grande beijo para você. Tchau, tchau. Agora, para quem escolheu a opção número 2, opção da asa. Vamos ver o que você deve fazer após esse término. O que você deve fazer agora após este término? O que as pessoas que escolheram a opção número 2 devem fazer após esse término? Como virar essa página que a gente tem aqui Bom, eu vejo aqui que você pode estar realmente sentindo muita falta dessa pessoa com a qual você terminou, pode não ter sido uma coisa que você queria, ou então você pode ter insistido e não ter sido exatamente aquilo que você imaginava, que você tinha expectativa, porque mostra aqui uma certa carência. Então, às vezes, pela falta, pela carência, a gente acaba colocando nossa energia, né, numa pessoa, numa situação que devolve muito pouco pra gente, né? E fala muito da nossa autoestima também essa carta, né? Quando ela não tá muito legal, a gente acaba aceitando coisas que não são pra nós, né? Então isso aqui aponta um pouco isso. É possível que você tenha colocado realmente todas as fichas nessa pessoa, mas está mostrando aqui que para você sair dessa, realmente superar esse término, esse afastamento, virar essa página, que você precisa ampliar a sua visão, que você precisa olhar além. Vou mostrar aqui essa carta de perto para vocês verem. Tá vendo que essa pessoa está olhando por uma janela quebrada e justamente porque ela está quebrada, ou seja, se esse relacionamento não tivesse rompido, talvez você não pudesse enxergar outras opções, né? Porque você fica muito focado nessa pessoa, muito focada nessa pessoa. Então, de certo modo, o fato disso ter terminado está fazendo com que você enxergue que talvez as possibilidades são muito maiores, que existem pessoas talvez mais interessantes, talvez aqui fale de viagens, lugares que você queira ir, que você queira conhecer, né? E para alguns casos pode até estar falando que o fato de você estar se relacionando, ou estava se relacionando, né, com uma pessoa distante também, pode ter arruinado, né,
esse relacionamento. Aqui também pode sinalizar esse tipo de situação, né? E que gerou toda a carência. Mas, de certa forma, como a gente vai focar aqui na questão, a gente vai ver mais assim como se houvesse uma necessidade de você ampliar a sua visão. Não focar tanto nessa pessoa. Talvez você não tenha que olhar tanto para longe, talvez tenha que olhar um pouco mais para perto, né? Enfim, você vai colocar de acordo com a sua situação. Aqui está mostrando uma oportunidade concreta aparecendo no seu caminho, para uma oportunidade de um relacionamento concreto, de realmente isso ser construído, se desenvolver, você ter uma estabilidade com alguém. Só que isso aqui ainda está muito latente, está mostrando como uma coisa que vai surgir nova no seu caminho ainda. Mostra aqui que você realmente deseja muito isso, né? Tá mostrando realmente essa falta, essa ausência e esse desejo, né, de ter algo mais estável com alguém. Eu vou abrir um pouco mais as cartas para a gente tirar mais algumas conclusões. Então, vejo aqui muito que você possivelmente, para alguns casos que está se relacionando com alguém distante, e que isso ficou por se desenvolver e você está sentindo uma certa carência, né? Esse término aqui está mostrando como se você tivesse ficado com uma certa tortura mental, meio que presa a uma situação na vida atual. Pode ser questões financeiras, pode ser autossabotagem, só vendo possibilidades negativas com relação a esse relacionamento desenvolver, ou pode ser que efetivamente você esteja presa, né? No caso, não esteja podendo ir ao encontro dessa pessoa por N motivos, né? Aqui tem a mesma janela quebrada que a gente viu anteriormente. Então, nesse caso, vai estar falando, talvez eu quisesse encontrar essa pessoa lá longe, mas eu não posso, porque eu estou preso ou presa, né? Simplesmente eu não consigo superar essa situação. E aqui mostra muito uma certa tortura da mente mesmo, né? De ficar ou se auto-sabotando. É interessante verificar que essa carta, essa mulher, ela está toda amarrada e ela mesma tem uma faca na mão, como se ela fosse ela mesma se machucando, né? Então, é como se você só visse negatividade nessa situação, só visse impossibilidade, não encontrasse uma saída, e isso pode ter te torturado muito, né, com relação a essa situação. Uma outra hipótese, se não é uma relação à distância, pode estar falando que você às vezes não consegue olhar de uma maneira mais ampla, né, ou olhar outras possibilidades, porque você fica muito preso ou presa simplesmente nessa mesma opção na sua vida, né? Ou que você sabota as opções, né? Você sabota as coisas de entrarem na sua vida. Então, aqui mostra muito a necessidade de um período de calmaria, de cura, de você restabelecer o seu equilíbrio, né? De você precisar de tranquilidade, de paz, principalmente com a cabeça muito atormentada aí, né? É como se você precisasse realmente relaxar, principalmente esse plano da mente, plano mental. Enquanto você não pode concretizar as coisas como você gostaria, você precisa realmente dar um tempo, deixar as coisas rolarem. Às vezes o tempo divino não é o nosso tempo, né? Então, aqui é como se você tivesse que baixar sua bola um pouco, essa energia de ficar pensando muito, né? Isso só tá te desgastando. E você precisa realmente, talvez, olhar mais para frente, né? Fazer uma projeção mais adiante, de uma perspectiva mais positiva, né? Porque quando a gente fica olhando mais para frente de uma perspectiva negativa, isso gera uma grande ansiedade. Aqui é como se você tivesse que botar uma confiança no destino, no seu anjo de guarda, na sua proteção, acreditar, né? Realmente confiar que as coisas vão se desenvolver de uma maneira positiva. Então, aqui pode tanto falar com relação a essa pessoa que você finalizou o relacionamento, tá? Dessa necessidade de cura, de calmaria para sua mente,
E se você não tem ninguém realmente, não quer dizer, não deseja mais essa pessoa mesmo, você precisa realmente parar de se auto-sabotar e olhar, ter uma visão mais ampla da situação e acreditar um pouco mais no destino, né, no fluxo da vida. Aqui mostra outras opções aparecendo no seu caminho, mas você com muito medo de ser uma ilusão. É possível que você já tenha sofrido muitas desilusões, né? No caso, você pode ter até encontrado outras pessoas, ter tido algum tipo de relacionamento, mas que foi muito fugaz, foi efêmero, foi uma coisa assim de momento, e isso não te trouxe nada realmente que preenchesse o seu lado emocional, né, que te deixasse feliz, satisfeita, satisfeito. Mostra aqui como se faltasse um algo a mais, né? Então, às vezes, você pode estar finalizando esse relacionamento e ficar com aquela sensação de que não tem nada mais para você lá fora. Que essa era a única opção possível, né? Só que isso aqui mostra uma ilusão também, né? Por isso que talvez você precise ampliar a sua visão. Não focar tanto nesse aspecto negativo, na sua desilusão, na sua carência. Você precisa realmente olhar a coisa de uma perspectiva mais ampla, melhor, né? Vamos ver o que mais que diz aqui. Então, para você virar essa página, para você superar esse término, né? O que você vai fazer agora? Realmente, aqui está muito focado numa abertura de visão, abertura de opções na sua vida, de você olhar as coisas de uma perspectiva mais alta, né? Digamos assim, contemplar de uma forma mais ampla e acreditar um pouco mais. Parar de se auto-sabotar. Olha isso aqui. Surrender to the divine. Né? Então é para você realmente se render ao divino, né? Deixar um pouco nas mãos do divino. Lua cheia. O que mais? Eu acho que você tentou controlar muito o relacionamento com essa pessoa que você terminou. E isso te gerou uma série de dor de cabeça. Sabe aqui, as respostas que você precisa estão vindo. Então, se você tem dúvidas, né, com relação a esse relacionamento passado, isso que te deixou, talvez, com essa crise, né, seja de autossabotagem, né? Ou de ficar pensando sempre as coisas de uma maneira negativa, ou se eu fizer isso, eu vou perder aquilo, né? Começa a colocar uma série de obstáculos a mais, né? Talvez essas respostas estejam vindo aí no seu caminho. Se você precisa de respostas, elas virão. Mas é claro que para essas respostas virem, mostra muito essa necessidade de ampliar os seus padrões de pensamento. Se você continuar pensando do mesmo jeito, você vai chegar às mesmas conclusões, né? É como se você tivesse que, talvez, né, ouvir um pouco outras opiniões, outras óticas sobre esse assunto, para que isso abra um pouco a sua cabeça. Vamos ver o que mais. Tá saindo... Bom, o seu compromisso está sendo testado, né? Então, eu vejo aqui nessa opção como se a relação passada ainda estivesse pairando, né? Nessa situação aqui. Então, é como se esse comprometimento com essa pessoa estivesse sendo testado. Você pode ter terminado, mas pode não ser uma coisa definitiva ainda. É como se fosse um teste, né? Não que tenha alguém malvado lá em cima, né, falando eu vou testar essa pessoa, né, mas são as circunstâncias mesmo da vida, as nossas escolhas, que acabam testando a nossa paciência, né, testando os nossos padrões de pensamento, de comportamento, né, e aqui o que está sendo testado basicamente é você não tentar controlar essa situação, é você deixar nas mãos do divino
e parar de se auto-sabotar, parar de ver as coisas da pior maneira possível. Ter uma visão mais ampla da situação. E foi importante esse término justamente para que você possa fazer isso. Isso aqui eu vejo como importante, porque está mostrando que essa finalização foi muito importante para que você pudesse ter uma nova visão sobre o assunto. Vamos ver o que mais a gente tem. Separação. Aí tá saindo aqui tristeza, saudade, pensar sobre você, incerteza sobre o futuro. Então, aqui realmente ainda, como eu falei antes, né? Ainda tá pairando esse término sobre você. É como se você ainda não estivesse pronta ou pronto para seguir para um outro relacionamento, né? Ou até mesmo ficar só, né? Como se você ainda estivesse vivendo ainda o luto dessa situação. São aqui sedução, atração, flertar, tentação, terceiras pessoas, né? Bom, para alguns casos, isso é bem específico, pode falar de triângulo amoroso, né? Que pode ter impedido ou criado essa prisão, né? Em que você não pode agir, né? Para outras pessoas vai estar falando de distância. E eu vejo aqui que existe muita atração, né? Entre vocês ainda. Ainda é uma coisa muito tentadora. Isso ainda tá aí. Vamos ver o que mais. Mas as respostas estão vindo ao seu caminho. A paixão. Química insana. Gostar um do outro igualmente. Ou uma da outra, né? Se divertir. Bom, ainda eu vejo que esse relacionamento terminou, mas ainda tinha muito sentimento, ainda tinha muita paixão, né? Eu vejo muito isso aqui. E aí, para você superar esse relacionamento, você teria que resgatar essa sedução e essa paixão por um outro canal, né? Canalizar isso de uma outra forma. Só que tá saindo aqui o 7 de copas que fala de ilusão. Talvez você achar que isso vai sair chegando à sua vida com uma outra pessoa, né? Você pode acabar se iludindo. Então eu digo assim, ó, muito cuidado com a carência, tá? Porque você pode acabar se jogando em umas situações que não tem nada a ver com você. Você vai acabar talvez se envolvendo com alguém que não vai te trazer realmente uma alegria substancial, né? Então, eu vejo aqui como se você tivesse realmente que deixar nas mãos do divino, que você precisa de um período de cura pessoal, não sair correndo, se jogando em coisas para se anestesiar, né, dessa dor, dessa separação, não fazer isso, né, e realmente mudar o seu padrão de pensamento, né, que esse término já está fazendo você mudar a sua perspectiva, isso já está sendo positivo. Mas você tem que detectar tudo aquilo que está te auto-sabotando com relação a esse relacionamento, que se você optar, digamos, racionalmente, não, realmente eu não quero mais esse relacionamento e tal, tudo bem, aí é uma coisa que você realmente decidiu, mas aqui tá mostrando como se fosse um pouco de autossabotagem sua, não tivesse sido realmente uma coisa, uma escolha mais definitiva sua, né? Ou da outra pessoa, tá? Porque às vezes as cartas falam da energia do outro também. Pode ser que ambos tenham sabotado a relação, né? Ambos tenham ficado com medo, ou ambos estejam presos a alguma situação, tá? Então cada um vai colocar segundo seu próprio caso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixo aqui um grande beijo, um abraço, deixa aí seu like. Se gostou também pode participar aí da família Luz dos Oráculos. Boa sorte, tchau, tchau! Agora nós vamos para a opção de número 3. Vamos ver
Como é que você vira essa página? O que você deve fazer depois desse término? Como é que você vira essa página? Para quem escolheu a opção número 3. Para quem escolheu a opção número 3. Bom, eu vejo aqui saíram cartas falando que você está um pouco reativa ou reativo, né, com relação a essa situação. Você pode ter se envolvido em brigas, discussão ou algum tipo de desentendimento, simplesmente. Às vezes, não necessariamente que você brigue, né, mas é um tipo de discordância com alguém. Pode ser que essa pessoa seja um tanto quanto rebelde ou do contra, sempre tem uma opinião diferente da sua, e aí houve esse desacordo, né? É como se essa pessoa ela não fosse muito sensível. Às vezes ela fala as coisas e depois que falou já era, né? Pode ser um pouco cortante com as palavras. E tá mostrando como se você tivesse uma personalidade que fosse mais estável, uma pessoa que pensa mais em comprometimento, que pensa em ter um relacionamento sério, tradicional no sentido assim de ou formar uma família, ou de morar junto, ou de dividir bens em comum, ter uma segurança, né? Então eu vejo esse desacordo aqui. Pode ser ao contrário também, pode ser que você seja a pessoa mais cética, mais argumentativa, né? Que tem essas opiniões contraditórias, diferentes do usual, e a outra pessoa seja mais tradicional, gosta das coisas mais seguras, né? Então, eu vejo aqui um confronto de personalidade, né? Como se vocês fossem bem diferentes e não tivesse havendo esse entendimento entre vocês. Eu vejo aqui que alguém pode ter dito algo que gerou uma série de arrependimentos, uma série de medos, né, com relação ao futuro desse relacionamento que passou, né? Então, eu ainda tô vendo a energia desse relacionamento passado aqui. Ainda não se dissipou. Ainda tem um pouco dessa energia aí, desse conflito. E alguém tá se sentindo muito culpada aí, né? E com medo do futuro. Talvez esteja pensando que vou ficar sozinha para sempre, sozinho para sempre. Alguma coisa assim que, principalmente aqui, essa carta ela fala muito de processo de insônia, ou de ficar pensando muito, não conseguir dormir porque tem culpa, ou porque tem ansiedade, ou porque não sabe o que vem, né? Ou não sabe o que quer, ou já pensa o pior possível. E aqui a gente tem uma pessoa deitada numa cama também. É como se quando você olhasse para esse relacionamento passado, o que você gostaria de concretizar, né? Talvez isso não tenha... Talvez você, para algumas pessoas que estão aqui, nem concretizaram o relacionamento com essa pessoa. E aí fica esse clima de ansiedade, de hostilidade, né? Até de desafio também. Eu vejo como se essa pessoa que você se afastou, que você terminou o contato, o relacionamento, essa pessoa te desafia muito. Algo assim. Ou vice-versa. Você que desafia muito essa pessoa, ou um ao outro, né? O fato é que vocês tiveram algum tipo de conflito aí que tá até tirando as noites de sono. Seja sua, seja da outra pessoa. Alguém disse aí alguma coisa que machucou, feriu outra pessoa. Vamos ver o que mais.
Eu vejo aqui que para você virar a página, né, dessa situação, basicamente você precisa restabelecer o seu equilíbrio e a justiça na situação. Como é que seria essa justiça? Talvez faltou colocar alguns pingos nos is, ter uma conversa mais clara, pesar os prós e os contras junto a essa pessoa, ao invés de tomar uma decisão precipitada, ou simplesmente um agredir o outro com palavras, né? Ou simplesmente um discordar do outro e ficar por isso mesmo, e aí a coisa ficou mal resolvida. Então é como se você tivesse que ter um momento para conversar com essa pessoa, cada um dizer o que pensa, e vocês equilibrarem, né, as vontades de vocês de uma maneira muito clara e desapaixonada, né? Que inclusive aqui saiu muito cartas falando assim, realmente de uma postura mais racional e prática do que necessariamente de sentimentos, né? Então você talvez ainda tenha que colocar certos pingos nos is com essa pessoa do passado que você finalizou antes de seguir em frente, porque isso ainda está te criando conflito interno, né? Isso não ficou resolvido para você e possivelmente não ficou resolvido para outra pessoa também. Porque eu vejo aqui que muitas coisas ainda ficaram não ditas, nebulosas, alguns relacionamentos talvez você nem tenha dito que goste dessa pessoa, né? Ou nem tenha tido nada com essa pessoa. E simplesmente a coisa ficou ali oculta, né? Agora, se você, não, eu tive um relacionamento com essa pessoa, eu casei, ou eu namorei essa pessoa, tá mostrando que vocês tiveram discordâncias e certas coisas não ficaram claras, vocês não discutiram abertamente a situação, e aí fica aquele clima como se tivesse ocorrido alguma injustiça, alguma coisa não ficou boa para ambas as partes, né? Algumas pessoas, inclusive, podem ter disputas judiciais mesmo, né? Ou passar por um divórcio de uma maneira formal. Algumas pessoas aqui vão estar passando por isso. Mas existe ainda uma necessidade aí de reequilibrar, né, os posicionamentos de vocês. Isso ainda não está ainda não está legal, né? Ainda está uma coisa nebulosa, né? Uma coisa que não foi dita, explícita. E eu vejo aqui que você vai estar retomando, né, o seu poder pessoal, você vai estar retomando a sua vida. Só que realmente, talvez justamente porque você se colocou nessa posição de um poder pessoal maior, né? Você retomou essa postura, né? Você se posicionou frente a essa pessoa, acabou gerando esse conflito. Talvez essa pessoa tenha se afastado ou tido alguma discussão com você a partir do momento que você também se colocou. E aí eu vi esse desequilíbrio, né? Só que isso até assustou a outra pessoa. Eu vejo assim como se essa pessoa tivesse ficado, nossa, o que aconteceu? Que essa pessoa mudou da água pro vinho. Então, eu ainda tô vendo a influência desse relacionamento passado. Você ainda tem coisas para resolver aí, tá? Então, como é que você vai superar essa situação aí? Você tem que conversar com essa pessoa e realmente botar as coisas em pratos limpos, né? Se você eventualmente estiver num casamento, estiver saindo, você vai ter que realmente enfrentar, né? Esse processo jurídico aí, né? Ainda tem isso aí no caminho, mas eu ainda vejo assim como se tivesse coisas para serem ditas, tá? Vamos ver o que mais vem dessa situação. Para alguns casos amor platônico, né? Alguém que você não teve nada e aquilo ficou oculto. Mas os sentimentos são profundos. Mas muito medo também. Tem muito medo nessa tiragem.
Bom, aqui tá falando Lua cheia em Capricórnio, o fim de um ciclo difícil se aproxima. Ou seja, essa situação que está vivenciando, que está bem difícil, que está trazendo uma certa tristeza, uma dificuldade, um desespero, uma ansiedade, isso é um ciclo que vai estar se fechando, o que é maravilhoso, né? Então, se você realmente quer virar essa página e está sem esperança no futuro, tá falando aqui que não há mal que dure para sempre. E esse ciclo vai estar se fechando. Aqui tá falando, você é bom o suficiente, ou você é boa o suficiente, eu achei em Virgem. Aqui, Virgem é o signo mais autocrítico e crítico, né, do zodíaco. Então, quando fala assim, você é suficiente, é que talvez você acabe se sentindo o fim, né, o fim do mundo, se sentindo um ninguém ou uma ninguém, né, por conta desse relacionamento que foi difícil ou que não aconteceu, ou que foi platônico, né, ou por conta desse divórcio. Seja lá o que for, você pode estar sentindo como uma falha, e isso traduz uma autocrítica muito forte, né? Então, essa carta vem para lembrar que você é suficiente, que você não é menos que ninguém, tá? Aqui saiu, espere uma mudança poderosa. Então, junto aqui com o fim de um ciclo difícil, né? Finalmente vem aqui um momento de mudança muito poderoso no seu caminho. Essa situação toda aqui, que foi difícil, que foi complicada, isso aqui vai ter uma mudança grandiosa. O que mais? Vamos ver aqui. Ou seja, você vai superar esse ciclo. É que tem o tempo dele, né? O tempo em que você vai estar restabelecendo seu equilíbrio. Tem essas coisas para esclarecer. Se alguém te colocou para baixo, se alguém quis dizer que você é inferior, aqui tá falando, ó, você é suficiente. Não permita que essa pessoa te coloque para baixo, tá? Saiu paixão, tá falando química insana, gostar um do outro igualmente, se divertir. Vou tirar mais cartas antes de falar. Soulmates, conexão de almas, alma gêmea, acordo, contrato. E saiu mão de cartas. Arrisque-se, né? Seja estratégico, opções. Então, falando inicialmente para aquelas pessoas que talvez não tenham tido um relacionamento, né, mais sério com essa pessoa. Tá falando que existe paixão entre vocês e que possivelmente vocês têm uma afinidade de almas, né? Vocês se identificam como pessoas iguais, né, com interesses semelhantes ou que tem uma energia que conecta vocês, né? Que é basicamente essa paixão. Né? Só que aqui tá mostrando que talvez as coisas não tenham se desenvolvido, ficou muita expectativa, ficou muita desilusão também, muita coisa não dita, e por isso acabou que vocês não conseguiram desenvolver isso. E aí tá falando que seria necessário se arriscar, né? Realmente tentar essa mudança poderosa aqui, acreditar que você é suficiente, realmente tomar uma postura de tentar, né? De realmente arriscar-se nessa situação. Agora, para casos de separação mesmo, oficial, de um namoro, de um casamento, que seja, né? Aqui eu vejo como se essa relação aqui, ela ainda pode ser resgatada. Ainda dá para tentar de novo, mas tem que ter realmente esse julgamento. Essa carta da justiça aqui, ela vai estar falando que vocês precisam botar os pingos nos is, colocar novas regras para que essa relação funcione. Tem que ficar tudo muito claro, não pode ficar essa lua, essa coisa nebulosa que você não sabe se amanhã essa pessoa vai agir diferente com você. Tem que ser uma coisa muito às claras. Tá? Então é possível resgatar. Agora, se não for resgatar, se você falar assim, não tem condição de resgatar esse relacionamento, houve traição, houveram coisas ocultas,
essa pessoa não foi legal comigo, né? Realmente é uma pessoa grosseira, uma pessoa que não trabalha pelo relacionamento também, né? Aí tá mostrando aqui que é possível que tenha alguém que surja no seu caminho, tá? Que vai ser a sua alma afim, né? Essa pessoa tá vindo, mas você tem que se arriscar. Ou, se você já tem um relacionamento, é possível que essa pessoa já esteja próxima de você, né? E você tenha que se arriscar para ficar com ela, né? Não dá para você ficar na zona de conforto. Seria isso. Você teria que realmente finalizar esse ciclo ruim. Se você tá num relacionamento ruim, né? Não tá te dando alegria, não tá te dando felicidade, né? Quando eu vejo Capricórnio aqui, quando a gente fala de relacionamento, às vezes você fica preso numa formalidade, fica preso por dinheiro, e às vezes isso pode não te trazer alegria alguma, né? E aqui tá falando que pode ter alguém por perto que realmente é só uma gêmea, mas você tem que ter coragem de se arriscar, tá bom? Então, essa foi a opção número 3. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha. E também, se você gostou, você pode se inscrever no canal e fazer parte aqui da família Luz dos Oráculos, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau!